Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os fundamentos de XPCA11, o Fiagro da XP, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Esse aqui não vai ser um vídeo de atualização, mas um vídeo fundamentalista, tá? Então aqui vou focar ele para mesmo para quem nunca teve contato com esse ativo ainda. Então, começando aqui com o desconto e o yield entregue pelo Fiagro da XP. Aqui, no momento que estou gravando, ele vem sendo negociado com 10% de desconto. Esse daqui é um número importante que vou utilizar ele posteriormente para comparar com o tamanho dos problemas que o fundo possui, né? Porque sim, XPCA11 teve alguns problemas aqui no passado com a AgroGalaxy. O fundo chegou a ficar com o rendimento prejudicado, ou até mesmo quase sem pagar rendimentos aqui durante um tempo, né? Foi no final de 2024, né? Pagou dois rendimentos de 4 centavos e outro de 1 centavo devido a uma provisão para devedores duvidosos, no caso da AgroGalaxy. No entanto, foi uma provisão parcial. O fundo ainda possui uma exposição à AgroGalaxy, que eu ainda vou comentar aqui quando eu for discutir o nível de risco do fundo. Com relação ao dividend yield, como entrega na casa dos 12 centavos, o fundo está aqui com yield perto do 1,40%, com uma cotação de 8,70. Então, realmente, o ativo ele vem entregando um yield acima da média aqui quando comparado com outros fiagros. Com relação à sustentabilidade desse dividend yield. Olha, a Selic que enquanto durar esse valor elevado, próximo aos 15%, com certeza elas conseguem manter sem muita dificuldade. Mas aqui um ponto importante que a gente precisa verificar é o nível de reserva que o fundo possui. Para isso, você vai aqui na tabela de DRE e vai fazer a diferença entre o resultado líquido pelo regime de competência, já que é um fiado, né? Então aqui a gente apura pelo lucro contábil e diminuir pelo rendimento distribuído. Então vamos fazer aqui essa conta. Aqui a gente tem então 11,9 milhões de reais na reserva de lucro. Agora aqui vamos pegar esse valor e dividir pela quantidade de cotas. Dividido por 45 milhões de cotas. Então aqui a gente vai ter cerca de 26 centavos por cota de lucro na reserva. Então, realmente uma bela de uma reserva de lucro, né? Já que nos últimos 2 meses, em janeiro e fevereiro de 2026, o fundo teve um resultado bem acima da distribuição, né? Que teve alguns meses aqui com uma geração de 16 centavos por cota e o fundo pagando apenas 12. Então, aqui formando uma bela de uma reserva. Então, esses 26 centavos, eles contribuem para que o fundo possa pagar esses 12 centavos por uma boa quantidade de tempo, né? A não ser que a gente tenha algum contratempo aqui no meio do caminho. Então, agora aqui vou começar a falar sobre o nível de risco, sobre a avaliação de risco para a XPCA11. Começando aqui pela análise dos segmentos investidos. Então, aqui que exige mais preocupação são esses que eu marquei em vermelho, de cooperativa, grãos e revendas. São talvez até esse também aqui de insumos, tá? Mas esses três aqui é mais certo de que a gente tem uma exposição direta, no caso aqui a grãos, é uma exposição direta produtores rurais de grãos, ou indireta, no caso aqui da cooperativa e revenda. Então aqui a gente teria uma exposição de quantos por cento? 3,9. Exposição de 29% a produtores rurais de grão.
ou talvez chegando aqui até quase 35%. É, Fiag é difícil de fugir dessa posição a produtores rurais de grãos, né? Que realmente vem passando aqui por um momento difícil e por enquanto não tem dado trégua. Essa questão aqui dos fertilizantes após o conflito lá no Oriente Médio também é um ponto de preocupação. Enfim, aqui é um segmento que exige sim bastante cuidado, tá? Já que o segmento de usina de álcool, etanol, etanol de milho, aqui cana também, até então foi o segmento que não deu trabalho aqui nessa crise de crédito do agro mais recente. No entanto, a gente teve aqui a situação da Raízen, né, tendo recuperação extrajudicial, deu alguma dor de cabeça aí, mas toda essa questão de conflito lá no Oriente Médio pode beneficiar esse pessoal, né? Pode conseguir preços melhores aqui na venda do etanol. Ok, então aqui alguns segmentos que têm preocupação, outros segmentos aqui que estão mais tranquilo. Enfim, de praxe aqui nos fiagros, né? Aqui um ponto que eu achei esquisito. Eles colocam aqui que o fundo tem uma taxa de aquisição média de CDI mais 3,99, quase CDI mais 4, uma taxa marcada mercado de 2,95. Então, aqui uma diferença muito grande, tá? A taxa marcada a mercado estanque toda essa compressão de spread. Achei bem esquisito, mas enfim. Então agora aqui vou falar sobre a carteira de crédito em si. Ok, aqui o primeiro ponto que me chamou a atenção é esse aqui, CRI Minerva, 7,90% do PL. Que exposição alta, mas pelo menos é um devedor de uma empresa listada em bolsa, a BIF3. Então, aqui um devedor que provavelmente não vai dar problema, mas aqui, vejam só essa taxa de emissão. CDI mais 1%. Isso aqui é baixo demais, tá? Acaba que a taxa de administração vai consumir toda com essa taxa. Vamos ver aqui, ó, a taxa do fundo. A taxa do fundo é de 1% ao mês, mais a taxa de performance de 10% sobre o CDI 100% do CDI no período. Então, basicamente, isso daqui vai estar gerando menos do que o CDI para o investidor aqui no final das contas, né? Então, aqui basicamente um CRI para tapar buraco que eles colocaram aqui, né? Para não colocar dinheiro em caixa, colocaram aqui nesse ativo. Provavelmente possui uma boa liquidez, então a intenção aqui deve ser vender ele para depois fazer outros aportes. Com relação à concentração, aqui tem 7,90 aqui sem problema, né? Já que é uma empresa listada em bolsa, tem uma alavancagem alta, mas aparentemente nada crítico. Aqui temos esse OPI, crédito imobiliário FDIC, 7,66, eu tenho 5,27. Pelo menos aqui são FDICs e tem mais devedores aqui dentro, né? Eles até detalham aqui depois. Então, não dá para considerar esses dois aí como sendo uma exposição desse valor todo. Aqui, então, depois, um pouco mais de preocupação seria esse ACP4, 4,95 e FSBU com 4,63. Então, aqui na diversificação seria uma nota mais ou menos intermediária, tá? Agora aqui falando sobre os devedores específicos, quem você precisa tomar mais cuidado. E antes de entrar aqui em detalhes, nem vocês que um dos benefícios da minha área de membros é a precificação papel, e nela eu trago aqui um book de problemas, ou seja, eu detalho os CRIs e CRAs que estão com problema, que estão inadimplentes ou que são frágeis, podem vir a dar algum tipo de problema. Caso interesse, clique no primeiro link da descrição. Então, aqui de inadimplente a gente tem a AgroGalaxy, revenda que deu problema, então recuperação judicial já há bastante tempo. Isso aqui é uma empresa listada em bolsa ainda por cima, tá? Enfim, aqui eles não deram um PDD 100%, tá?
mas aqui é um caso de realmente difícil recuperação, já que não temos garantias reais. Apenas sessão fiduciários recebíveis, recebíveis que muitos deles estão inadimplentes, né? A crise do agro foi muito forte. Se a gente for somar aqui a exposição a esses devedores, a AgroGalaxy, a gente vai ter que 6,7% do PL. Então, uma exposição bem alta ainda à AgroGalaxy, né? Realmente, aqui um ponto de preocupação, tá? Que a exposição ainda é bem elevada a esse devedor. A gente teve aqui algumas outras gestoras, como a Axis, lá no de AGRX, simplesmente deram um PDD de 100%, ou seja, falaram, olha, isso aqui não vale nada, isso aqui não vai conseguir recuperar, então a gente vai dar como caso perdido. Já aqui nicho especial 11 não, aqui eles ainda acreditam que vai ter uma recuperação desse ativo e tem que ficar de olho nisso daqui, que em algum momento pode ter alguma nova provisão, já que por não conseguir recuperar todo o crédito. Então, tomar muita atenção com a AgroGalaxy, tá? Aqui é um ponto bastante perigoso. Mais alguns outros pontos agora, alguns alertas amarelos, tá? De casos que não der problema, mas que é importante ficar de olho. Primeiro, a Solubil 3. Solubil que é irmã da AgroGalaxy, né? Possui o mesmo controlador, a Aqua. E essa tal de Aqua não socorreu a AgroGalaxy quando teve problema, né? Então, a Solubil pode estar com uma crise de confiança, né? Já que quando deu problema, o controlador não socorreu. Então, talvez não façam o mesmo aqui, né? Então, a empresa pode ter mais dificuldade para se refinanciar. Então, com certeza, um problema. Outro problema, a gente tem aqui a FS Bill. Essa aqui é uma empresa que tem uma alavancagem muito pesada e tenho visto alguns questionamentos sobre a empresa, tá? Sobre a qualidade de crédito dessa tal de FS Bill. Então também é um ponto aqui para se tomar cuidado, tá? Tem uma exposição elevada, né? 2,69 mais 4,63. Temos que também essa tal de PESA. Essa PESA barra AIZ que está inadimplente lá no fundo de papel da Suno. Aqui parece que se encontra adimplente, tá? Por incrível que pareça, mas estava inadimplente com o outro. Pode ser que aqui também tenha algum tipo de dor de cabeça. Aqui também é um ponto de preocupação. Então, se a gente for somar tudo aqui do que é BO e que é preocupação, a gente tem um valor bem elevado, tá? Então, quando eu pego aqui esse desconto patrimonial de 10%, eu não sei se está muito bem especificado, porque só aqui da exposição a AgroGalaxy sobraria aqui apenas uma margem de 3,3% do PL de XPCA 11. Então, por essa análise aqui, XPCA 11 não estaria muito interessante não, tá? Já olhando aqui para o yield, já fica tá com uma remuneração interessante. Enfim, então aqui é um fundo que está remunerando bem, mas que tem um risco acima da média. Então aqui acho que espero ter contribuído para vocês, tá? Aqui realmente para aquele investidor que quer um fiagro, ele tem que estar ciente de que está exposto aqui ao nível de risco maior, ok? Então tomem cuidado. Mas galera, peço seu like, se inscreva no canal, lembre-se nada que é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!